boa noite a todas, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui também, ver essa praça lotada de gente para ouvir o Fernando. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação, ele tem uma longuíssima carreira, não vou conseguir fazer justiça a tudo que ele fez até aqui, mas o Fernando foi repórter, né, em grandes veículos de imprensa, como a revista Veja, antes de ser deputado estadual de São Paulo, entre 79 e 87, pelo MDB, e, em seguida, secretário da Cultura e secretário da Educação do Estado de São Paulo. Ele é autor, entre outros livros, de A Ilha, né, livro, reportagem sobre Cuba, publicado em 76, que se tornou um grande best-seller, e das biografias, né, muito celebradas, da Olga Benário, do Assis Chateaubriand e do Paulo Coelho. Ele começou a trabalhar na biografia do Lula logo depois do fim do segundo mandato do Lula, né? E o primeiro volume dessa biografia foi publicado em 2021, o segundo saiu agora em março, os dois pela Companhia das Letras. Fernando, para a gente começar, né, eu estava relendo o primeiro volume da biografia, você escreve lá no Pós-Fácil, né, que a biografia ia ter só mais um volume, e o que era para ser uma biografia em 2 volumes virou uma trilogia. Queria que você falasse, né, por que e quando vocês decidiram que, em vez de 2, iam ser 3 volumes, né? O que justificou isso? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo. Obrigado ao Paulinho, à direção da feira, pelo convite. Obrigado ao meu editor, Luiz Parques, que está aqui na fila do gargarejo, aos amigos, amigas que vieram aqui participar desse encontro. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu, em geral, reajo a esses encontros com a insegurança de um foca, de um iniciante, e tem que esperar esquentar o motor para poder começar a falar para valer. Mas eu, na verdade, eu acho que livro de não ficção, salvo algumas exceções, o livro vai, ele próprio, determinando o caminho que ele vai seguir. É muito difícil, eu tenho conversado muito com autores, com colegas que são autores de livros de não ficção, e é um fenômeno que se repete, portanto, não é fenômeno, com a maioria deles, que a história vai te dando caminho, às vezes, diferente do que você tinha imaginado. A minha ideia original de escrever sobre o Lula, que é uma ideia que tem 20 e tantos anos, que foi quando ele se elegeu presidente pela primeira vez, era fazer um trabalho pouco original, que era um pouco inspirado no livro do Arthur Schlesinger, sobre o Kennedy. Quando o Kennedy se elegeu presidente, o Schlesinger combinou com ele, eles eram amigos, tinham uma relação fraterna, e o Schlesinger combinou com ele de fazer um livro sobre o mandato dele de presidente da República, da ótica da Casa Branca, da ótica do Salão Oval. E o livro acabou, por razões que todo mundo conhece, o livro acabou não sendo produzido tal como tinha sido imaginado pelo autor. Foi publicado, é um livro que eu, inclusive, recomendo, um livro chamado 1000 Dias, que é a história dos 1000 dias de governo do Kennedy. Então, eu fui, quando o Lula se elegeu presidente, eu já tinha uma relação próxima com ele, apesar de não ser do PT, eu fui contra a criação do PT, eu era amigo dele, tinha participado das greves
no ABC como deputado e ele como liderança sindical, um pequeno grupo de deputados, Eduardo Suplicy, Geraldinho Siqueira, Sérgio Santos, um grupo pequenininho do velho MDB, ia para os piquetes, para as greves no ABC, um pouco para proteger as lideranças da repressão da polícia. E isso acabou me aproximando, criando uma relação fraterna com o Lula. E quando ele se elegeu, apesar dele saber que eu era contra o PT, eu achava, o que inclusive levou muita gente a supor que eu era militante do Partidão, porque era também a posição do Partidão, eu achava que a criação de um partido de esquerda, no momento em que estava sendo montada uma frente contra a ditadura militar, que isso poderia, de alguma maneira, romper a frente, quebrar o espírito, o sentido da frente. A história acabou provando que o Lula tinha razão e eu não, porque o PT não só não atrasou a morte, o fim da ditadura, como pode ser até que tenha contribuído para antecipar o fim do regime militar. Mas, apesar dessa diferença, eu continuei no MDB, apesar dessa diferença de opção partidária, eu mantive uma relação fraterna com ele, uma relação cordial, relação de amigos, e propus a ele fazer, inspirado na ideia do Schlesinger, fazer um livro sobre o mandato dele de presidente da República. O que era um operário, pela primeira vez na história do Brasil, um operário com a trajetória dele, com a história dele, pau de arara. Outro dia ele falou, num debate em Barcelona, que ele comeu um pedaço de pão pela primeira vez na vida aos 7 anos de idade. De uma hora para outra, um cara como esse vira presidente da República. Isso seduz muito um autor, um autor-repórter, que é o meu caso, sem nenhuma exceção, em nenhum dos livros, todos os meus livros são livros de reportagens, de grandes reportagens. O perfil a história do Lula, o perfil do Lula, chegando à presidência da República, era um negócio extremamente sedutor. Mas ele pulou fora, ele caiu fora e falou, não, desiste, esquece e tal. Eu empurrei para lá, fui tocar outros projetos. Quando ele se reelegeu em 2006, eu voltei a bater na porta dele, com a ajuda de amigos, com a ajuda do Ricardinho Couto, que era assessor de imprensa, tinha sido secretário de imprensa dele, com a ajuda do Dirceu, que tinha sido chefe da Casa Civil dele, e, de novo, ele pulou fora. Não, desiste, não quero biografia, não quero livro e tal. E acabou, o tempo passou, e logo que ele terminou o segundo mandato e passou o governo para Dilma, eu estava com a minha neta passeando fora do Brasil, em férias, raríssimas férias, e tocou o telefone e era ele, dizendo, vem tomar um café comigo aqui amanhã. E eu disse para ele, olha, eu estou fora do Brasil, mas se é alguma coisa urgente, eu pego um avião, vou me encontrar com o senhor amanhã. Eu passei a chamar ele de senhor depois que ele virou presidente da República. Achei que tinha um certo formalismo ali que tinha que ser respeitado. Então, não só em público, mas mesmo nas conversas pessoais, eu passei a tratá-lo por senhor presidente, enfim. Achei que era o mais correto, o mais adequado. E aí ele falou, não tem urgência, não. A hora que você voltar, você me procura. E quando eu voltei, ele falou, e aí, a ideia do livro, você continua interessado? Eu falei, claro que eu continuo. Já não é mais o livro que eu tinha imaginado antes, mas eu continuo interessado em fazer a biografia.
Fernando, e por que você acha que ele aceitou naquele momento, né? Porque destoa da posição que ele tinha tido antes, foi uma preocupação com o legado. Foi Eu perguntei para ele, por que o senhor decidiu agora aceitar que eu faça a sua história? E ele contou que ele estava em algum país da África, não sei se na Guiné-Bissau ou algum outro país, e foi um repórter da New Yorker, que depois virou meu amigo, o John Lee Anderson, soube que ele estava na África e foi até lá com a proposta de uma editora norte-americana de fazer uma biografia dele. E ele falou, na hora que eu descobri que um cara saiu dos Estados Unidos, veio parar na África para tentar me convencer a fazer uma biografia, eu pensei, vai ver que esse povo tem razão, que vai ver que dá uma biografia mesmo. E falou, só que tem, e falou para o John Lee, só que você chegou atrasado, a fila é longa e já tem um em primeiro lugar, que é o Fernando. Foi por causa disso, ele se deu conta de que não era uma ideia minha, pessoal, uma obsessão, uma cacuete meu querer fazer a biografia dele, mas que, de fato, ele era um personagem, um tremendo personagem. E aí começamos a trabalhar, gravando. Logo depois, isso foi em 2011, portanto, tem 15 anos. Tem 15 anos. E o trabalho teve que ser interrompido porque ele descobriu que ele estava com um tumor maligno na garganta. E logo na garganta, né? Ele contou que o médico, quando o médico disse para ele que ele estava doente, que o médico disse, eu tenho duas más notícias para te dar. A primeira é que você está com câncer, o senhor está com câncer. A segunda é que é na garganta, que é o instrumento de trabalho dele, né? Lula é para sorte do biógrafo, Lula dorme pouco e fala muito. E ele não podia falar, não podia gravar, falava o mínimo necessário, familiarmente, mas não podia mais passar horas comigo com o gravador ligado. Nós ficamos quase um ano sem tocar o trabalho. Em meados de 2012, final de 2012, ele voltou. Ele ainda estava careca, o cabelo ainda não tinha renascido depois do tratamento de quimioterapia. E ele resolveu fazer o primeiro comício depois do câncer, que foi um comício em Fortaleza. E circulou lá que o retorno dele, a rentrée dele, ia ser em Fortaleza. Então, foi um negócio assim, com multidão, fora do comum, foi uma coisa, para o meu trabalho, foi muito legal. Assistir aquilo, né, a volta dele, curado. Ainda estava careca, mas já estava curado, já estava podendo falar para multidões. E aí eu comecei a acompanhá-lo em praticamente todo lugar que ele ia. E eu descobri que o melhor lugar para entrevistar o Lula eram os voos, eram os aviões. Porque hoje quase todo avião tem telefone, mas naquela época não tinha, não se conseguia falar por telefone com avião. E, durante os voos, não tinha deputado, não tinha audiência, não tinha senador, não tinha secretária, não tinha segurança, não tinha puxa-saco, que tem muito também. E fazia viagens. A gente foi a 4 continentes, só não fomos à Austrália e à Nova Zelândia. O resto, eu fui a 18 países junto com ele, e dá para imaginar, né? Você faz uma viagem para Tóquio, para Beijing, para Nova Delhi, ida e volta,
são 48 horas. Ele dorme pouco, fala muito. Então, era a oportunidade, eu descobri que ali era a oportunidade de falar com ele. E essa proximidade acabou criando uma vantagem que, ao mesmo tempo, se transformou quase que num conflito ético, que ele falava tudo. Eu queria te perguntar sobre isso, na verdade, né? Porque tem alguns comentários sobre o seu livro que questionam um pouco o distanciamento que você tem com o personagem, né? Estava vendo uma entrevista sua, você dizia: o biógrafo não pode nem se apaixonar, nem odiar o seu biografado, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre os seus afetos pelo Lula, onde você se situa entre os dois polos e como que você lidou com esse fato, né, de uma grande proximidade que te deu acesso a informações, a materiais que provavelmente nenhuma outra pessoa teria, e, por outro, né, com um possível comprometimento desse distanciamento necessário, né? Como que você enxerga esse problema que se coloca? Olha, eu tenho uma opinião, uma convicção sobre isso. O Rui, por exemplo, o Rui Castro, meu amigo, meu colega lá de editora, o Rui diz que não escreve sobre gente viva, que para ele o personagem tem que estar morto e, de preferência, sem descendentes. O que significa que logo, logo ele vai aparecer lá na editora com a biografia do Frei Caneca debaixo do braço. Eu acho que o personagem vivo traz esse tipo de dificuldade com o distanciamento, mas, ao mesmo tempo, o fato de eu ser originalmente um jornalista que aprende, a primeira coisa que se aprende no primeiro dia na redação de jornal é o distanciamento, é você não se apaixona e nem odeia o personagem. Eu me lembro, por exemplo, que depois que eu escrevi o Olga, circulou, e não foi por acaso, circulou porque eu disse para algumas pessoas que eu tinha ideia de escrever a história do Antônio Carlos Magalhães. E as pessoas se espantavam, sobretudo os bolcheviques, meus companheiros de esquerda, diziam: mas você acabou de escrever a história da Olga, de uma marxista que morreu numa câmara de gás, e vai escrever sobre Antônio Carlos Magalhães? E eu dizia para as pessoas o seguinte: jornalista que não se interessar por Antônio Carlos Magalhães tem que mudar de profissão. Vai operar na Bolsa, vai ser alfaiate, vai ser engenheiro, mas... por quê? Porque eu não sou um autor de não ficção só por escolha, mas também pelo fato disso ser uma continuidade, uma continuação da minha profissão, profissão na qual o distanciamento é um dogma, é algo que tem que ser preservado. Agora, ao mesmo tempo que tem esse problema, você fazer a biografia de um personagem vivo, tem uma enorme vantagem. Eu dizia isso há pouco para uma garota que está aqui, ela vai me desculpar não me lembrar do nome dela, que está fazendo a biografia da Hilda Hilst, e falávamos sobre isso, sobre biografar morto ou biografar vivo. Tem uma vantagem de você biografar o personagem vivo, que é o seguinte, que não há nada que supere o privilégio do olhar do autor. Uma coisa é você escrever sobre um personagem do século XVII, do século XVIII, ou mesmo do século XX, que já tenha morrido, e outra coisa é você ver o personagem como ele é, de carne e osso. Então, o Lula que eu retrato nesses 2 volumes, sobretudo no segundo volume, que já é o Lula
se preparando para ir para a presidência da República, o leitor que lê o livro Sem Preconceito há de concordar que está ali um Lula de carne e osso, um Lula com grandezas e misérias de um ser humano. Não é um Lula de bronze montado num cavalo que está no meio de uma praça com um pombo fazendo cocô na cabeça dele. É um Lula que faz besteira, que comete erros, que faz autocrítica, e coisa que a gente está vendo no cotidiano dele. Então, você há de ver, o leitor há de ver, em ambos os livros, que muitas vezes ele reconhece erros que ele tinha cometido, e o que não aparece no livro é que, muitas vezes, ele reconhece esses erros porque eu cutuquei, porque eu provoquei. Ah, presidente, o senhor fez tal coisa assim, assim, o senhor não acha que foi uma besteira ter feito o que fez? E ele acaba reconhecendo, olha, esse talvez tenha sido um dos erros maiores que eu cometi na minha carreira política. Então, essa proximidade, eu acho que acaba trazendo, se você tem... Porque eu fiz a biografia de Chateaubriand, por exemplo, que é o oposto de tudo que eu penso, de tudo que eu imagino, seja como homem público, seja como jornalista. Ele é o outro lado, é a outra margem do meu rio. E, no entanto, eu fiz uma biografia honesta dele, distante, nesse sentido, mantido esse distanciamento. E, mais do que isso, algumas vezes eu adverti o presidente de que ele estava falando demais, dizendo, olha, eu sou obrigado a lembrar o senhor que quem está aqui não é mais o seu amigo da porta de fábrica, dos piquetes, da Vila Piraporinha, em São Bernardo do Campo, não. Está aqui o seu biógrafo, o senhor está dizendo coisas aí que vão sair do livro. E isso chegou a acontecer 2 ou 3 vezes, e ele repetia sempre a mesma coisa. Cuida você do seu livro, que eu cuido da minha vida. O que me deu a liberdade de publicar coisas que eu sei que ele não gostou. Eu perguntei para ele o que ele achou do livro, agora fui com o Luiz levar um exemplar para ele, o primeiro exemplar, porque tem isso também. O único trato que eu fiz com ele antes de começar a escrever o livro é que ele não leria uma página, um parágrafo, uma linha, uma palavra, uma sílaba do livro. O meu compromisso com ele é que o primeiro exemplar ia ser entregue nas mãos dele, mas que ele precisava pôr na cabeça que ele ia estar lendo aquele livro na mesma hora que dezenas de milhares de pessoas, eu esperava que fedesse por tudo, por ser quem era ele. Então, eu perguntei para ele agora, quando fui levar o primeiro exemplar do tomo 2 para ele, na frente de outras pessoas que estavam dentro do gabinete, eu perguntei, mas o senhor até hoje não disse o que o senhor achou dos livros, dos 2 livros. Ele repetiu o que eu sabia, eu fiz uma provocação, ele repetiu o que ele já tinha dito algumas vezes. Eu não li. Que, na verdade, parece coisa de político mineiro, não parece coisa de São Bernardo do Campo, não, né? Parece de Mariana, de Ouro Preto. Então, na verdade, voltando ao começo da sua pergunta, o livro foi dando o caminho que o livro queria ter. Do mesmo jeito que eu não pude fazer o livro que eu sonhava originalmente, a partir do momento que eu fui falando com ele, que eu fui falando com outras pessoas do entorno dele, com adversários dele, com gente que criou situações de desconforto para ele, quanto mais eu avançava nesse trabalho de campo, mais o livro ia mudando de rumo, o que acabou fazendo com que, em vez de ser um único exemplar, primeiro que seria um certo exagero, que ia ser um livro de 1.200 páginas. Livro de 1.200 páginas, mesmo sendo muito bom,
Eu gosto muito, por exemplo, dos Diários da Presidência, do Fernando Henrique Cardoso. Gosto muito, as pessoas se espantam, mas você? Eu gosto muito, eu tenho os 4 volumes. Se você somar, são 5.000 páginas. Eu li as 5.000 páginas, achei extremamente saborosas. Então, mas imaginar um livro, uma biografia de um personagem com 1.000 páginas, 1.200 páginas, eu achei que era um exagero. E sugeri para a editora fazer em 2 volumes. Quando eu entrei no 2º volume, eu percebi que não seria suficiente para dar conta da história. E agora é definitivo, vão ser 3 volumes. Bom, está registrado, você não pode voltar atrás agora. Bom, queria falar um pouco mais do Lula que você retrata nos 2 volumes, né? Porque o primeiro volume surge um Lula mais combativo, né? É o Lula metalúrgico, líder sindical, por um lado e por outro, né? Porque você começa o livro narrando os dias que antecederam a prisão dele, né? Também tem essa verve, esse espírito. No 2º volume é um pouco diferente, né? Ele está um pouco mais abatido depois de perder várias eleições seguidas, e, por outro lado, ele opera mais nos bastidores, né? Ele é mais pragmático, ele tenta fazer alianças, ele tenta construir uma coalizão para se viabilizar eleitoralmente. Eu sei que é a mesma pessoa, que as 2 coisas estão entremeadas, né, ao longo da vida dele, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança, né, como ele passa daquele personagem que ganha destaque no volume 2 para esse outro que parece bem diferente, no volume 1, desse outro que parece bem diferente no volume 2 que acabou de sair. Olha, eu tenho uma... Eu tenho como horizonte, quando estou escolhendo um personagem ou um tema para escrever, mesmo que eu não tenha clareza muito grande, eu, pelo menos, tenho um horizonte que é o seguinte: me seduz mais um personagem polêmico, personagem não linear, do que algumas pessoas já me perguntaram por que você nunca escreveu sobre Tancredo Neves? Você conheceu o Tancredo, você chegou a ser amigo do Tancredo, você privou durante um determinado espaço de tempo da relação com o Tancredo Neves. Por que você... Eu cheguei a distribuir, eu era garoto, tinha 13, 14 anos. Eu sou picado pelo veneno da política desde muito cedo. Eu devia ter 13, 14 anos, eu distribuía santinho para o Tancredo Neves em Belo Horizonte, quando ele foi candidato a governador, perdeu a eleição, não dei sorte. Eu sou pé quente em política, mas naquela eleição não dei sorte para ele. E as pessoas me perguntam por que, com uma certa história, uma certa trajetória junto com o Tancredo, por que você nunca se interessou em fazer a biografia dele? Com todo o respeito pela memória do Tancredo, ele era um personagem muito linear, um personagem muito previsível. E o Lula não. O Lula é um personagem que vem mudando. Ele brinca, faz piada sobre ele próprio, com o negócio da metamorfose ambulante, mas, na verdade, quando ele esteve na cadeia, agora, dessa última vez, que eu acompanhei de perto, acompanhei o processo que levou à prisão dele, quase minuto por minuto, e depois, nas visitas que eu fiz a ele na prisão, eu tinha dito algo que a vida confirmou, que o Lula, que vai sair dessa cadeia, vai sair melhor do que o Lula que entrou lá, por razões que podemos falar disso depois, mas que não vem exatamente ao caso. Então, por que o Lula do primeiro volume é um Lula mais hard e o do 2º volume é um Lula mais paz e amor? Primeiro, porque ele, no primeiro volume, salvo o longo trecho da prisão recente dele, da prisão de 2018,
ele é um Lula combativo, é um Lula de porta de fábrica, é um Lula que dava de dedo na cara da polícia. É um Lula que passou 30 dias na cadeia, levado meio à força, uma prisão diferente da prisão de 2018, em que ele acaba se entregando para a Polícia Federal. Então, essa mudança se deve também, esses dois Lulas, se devem também ao fato, isso é uma opinião que não aparece no livro, aliás, no livro não aparece nunca opinião minha, eu não dou opinião, eu conto as coisas que eu vi, e, quando é o caso, eu explico um pouco por que a coisa aconteceu, mas não faço teoria sociológica, teoria política sobre nada do que eu escrevi no livro, mas eu, nos dois, lendo os dois exemplares, o leitor haverá de perceber que o Lula do primeiro volume leva o Lula do segundo volume a ter uma clareza muito maior a respeito do grau de conservadorismo da sociedade brasileira. Sabe, uma sociedade escravagista, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade... Bom, as últimas eleições mostraram isso com uma clareza muito grande. Então, o Lula do volume 2 é um Lula que propõe... É muito interessante isso, né? Porque tem muita gente dentro do próprio PT, gente com quem eu falei, que tem uma certa dúvida sobre as razões pelas quais ele sempre procurou fazer uma aliança para o centro e não para a esquerda. Desde a primeira eleição, desde a eleição que ele disputa com o Fernando Collor de Mello, porque ele pede para o Fernando Collor de Mello, quanto na primeira eleição que ele pede para o Fernando Henrique, na segunda eleição, que também, de novo, ele pede para o Fernando Henrique, ele é levado, ele é barrado pelo PT. O PT impede ele de fazer alianças mais ao centro. Na segunda eleição, na primeira, o livro dedica o volume 2 dedica um bom pedaço a um namoro dele com o Tasso Gereissati. Ele, num processo que era secreto e que acabou sendo vazado a partir de um dado momento pela própria realidade dos fatos, o Tasso Gereissati era presidente nacional do PSDB. E o Lula amarra com ele uma dobradinha para os dois irem juntos para a eleição. Lula na cabeça da chapa e o Tasso de vice. Não é preciso ser cientista político para saber que o Brasil teria tido outra cara se isso tivesse dado certo. Mas eu digo no livro que o namoro, o noivado do Lula com o Tasso Gereissati, não morreu de causas naturais, morreu atropelado pelo caminhão do Fernando Henrique Cardoso, que veio com o Plano Real passando por cima deles, como se passa em cima de um trapo, né, numa estrada. Na segunda eleição contra o Fernando Henrique Cardoso, o Lula queria de novo fazer uma aliança mais ao centro. E o PT engrossa com ele e diz, não, a aliança vai ser com o Brizola. E era um negócio que, para quem estava fora da luta, era daquela disputa partidária, era tão claro que não era uma chapa para ganhar a eleição, e nem era mais pelo Plano Real, porque o Plano Real já estava começando a fazer água na segunda candidatura do Fernando Henrique. Alguém como Miguel Arraes chegou a dizer, quando ele soube que o Lula tinha optado, que o partido tinha optado por fazer aliança com o Brizola, chamar o Brizola para ser vice do Lula na segunda disputa com o Fernando Henrique, o Arraes diz o seguinte, mas isso é sanduíche de pão com pão, sabe? Isso não vai atrair mais votos, não é para ganhar a eleição, é para marcar posição.
Outra passagem também que o livro conta com detalhes, conta bastidores, que é a tentativa dele de trazer o Duda Mendonça para ser o seu maqueteiro. Ele tentou em 94, e o PT vetou, dizendo, não, de maneira nenhuma, o Duda era muito estigmatizado como sendo um maqueteiro da direita. Ele próprio usou uma expressão dizendo que ele tinha sido o responsável por desinfetar a imagem do Paulo Maluf. E o pessoal do PT dizia, não, esse cara, de jeito nenhum, esse cara é o maqueteiro da direita, não vai vir fazer campanha nossa. E vetaram, conseguiram vetar o convite que o Lula tinha feito. O Duda já tinha imaginado bonequinhos encomendados na China, lulinhas de borracha. O Lula, no primeiro encontro que o Lula tem com o Duda, escondido, na casa do Ricardo Couto, um jantar feito de madrugada, uma coisa parecia reunião de maçonaria, aquela coisa escondida. O Duda ali, em cima da mesa, batucando em cima da mesa, já criou um jingle. Na manhã seguinte, na hora que o Lula acordou, já tinha uma fita cassete, um envelope com uma fita cassete, com o jingle pronto. E o PT disse, não vai fazer aliança com o Duda Mendonça. O PT cortou aquilo. Na eleição que ele ganha, ele faz aliança com o Zé Alencar, que era dono da maior indústria têxtil da América Latina, traz o Zé Alencar para ser vice dele e traz o Duda para ser o maqueteiro. E o que você acha que mudou? Quais eram as circunstâncias? Porque teve isso, teve a Carta ao Povo Brasileiro, né, que, para a parte da esquerda, era vista como uma capitulação ao mercado financeiro, ao imperialismo norte-americano. Você conta lá no livro, né, que o Dirceu foi mandado para os Estados Unidos, para Washington, para construir uma interlocução com o governo Bush. Quais eram as circunstâncias, né, do entorno do Lula, do PT, de uma forma mais geral? Por que isso tudo aconteceu? Olha, eu acho que, mais do que as circunstâncias, era o Lula vencendo o PT. Era o Lula peitando o PT. Porque, se tivesse dependido dele, da vontade dele, esse tipo de aproximação que dá na Carta aos Brasileiros, que dá na viagem do Zé Dirceu ao Washington. Zé Dirceu, guerrilheiro, treinado em Cuba, vai representar o Lula para discutir com o governo Bush filho, quebrar as barreiras. A Carta aos Brasileiros, eu me lembro o redator final, o copydesk final, porque a Carta aos Brasileiros é uma produção coletiva de vários dos assessores do Lula, e na hora que o texto semifinal fica pronto, o copydesk, que é meu amigo, ainda resolve dar uma enxertada ali, meter um contrabandozinho para dar uma esquerdizada na Carta aos Brasileiros, e o Luiz Guxiquem bateu o olho naquilo e disse o seguinte, mas nem fudendo que o Lula vai assinar isso aqui. Pode mudar e colocar do jeito que estava originalmente, porque ele não engole essa, não. Isso aqui é para quebrar os muros, porque eles tinham tido um encontro com o Olavo Setúbal, um encontro delicioso, que eles levam a Clara Ante e o Palocci, levam 2 arcas de documentos, de papéis para discutir o projeto econômico do PT com o Olavo Setúbal, que era uma tentativa de romper a barreira do preconceito, a barreira do mal-estar que o Lula provocava nas elites brasileiras. E, na hora que eles chegam na sala do Setúbal, ele, com aquele monte de coisa, né, aquela carga de papéis, de documentos, ele diz, não precisa nem pôr em cima da mesa, não precisa nem mostrar isso para mim, não, que eu não quero saber de nada disso. Não. Primeiro que é o seguinte, primeiro que eu acho que o Império não vai deixar um partido com um programa como o de vocês chegar ao poder. Eu não estou falando de um dirigente do PCdoB, eu estou falando do Olavo Setúbal, o presidente do Banco Itaú, se referindo aos Estados Unidos como um império. E depois ele diz o seguinte, não precisa nem abrir as pastas, eu não quero saber o que é o programa do PT, que eu já sei.
Na hora que vocês souberem quem é que vai ser o presidente do Banco Central, vocês voltam, que aí a gente conversa. Então, na verdade, o que mudou nessa trajetória não foi tanto a circunstância em torno do Lula, foi a capacidade do Lula de convencer a maioria do PT de que se caminhava naquele rumo ou ia ser uma sucessão de eleições para marcar posição e para não ganhar a eleição. Se o partido estava interessado em chegar ao poder, ganhar a eleição, chegar à presidência da República, a aliança tinha que ser feita para o centro, não podia ser o pão com pão a que se referia o Miguel Arraes. Nos anos seguintes, né, você diz que o governo Lula é a parte, os 2 primeiros mandatos, né, do Lula são a parte mais chata da biografia, né, que tem menos textura do que em relação aos outros acontecimentos. Mas a partir de 2011, você grudou no Lula, acompanhou muito de perto o que estava acontecendo, tinha essa visão dos bastidores. Eu queria te perguntar sobre o período, né, os mandatos da Dilma, né? Qual era o grau de envolvimento dele com o governo Dilma? Porque no começo, né, se dizia que a Dilma era um poste do Lula, que ele estava por trás do governo. Queria que você falasse sobre isso e sobre o período que antecedeu o impeachment, né? Qual envolvimento, qual participação ele teve naquela conjuntura? Olha, isso é volume 3, eu não vou... Uma palhinha, só para adiantar. Não vou dar spoiler, mas, na verdade, o que é o volume 3? O volume 3 vai passar meio a voz do azul sobre os 2 governos Lula, sobretudo sobre as crises do governo Lula e sobre os ganhos, Bolsa Família, luz para todos, casa para todos, faculdade, acesso à universidade para filho de gente pobre, e, ao mesmo tempo, mensalão e lava-jato. Então, eu já tenho a visão do que serão, no volume 3, os 2 governos Lula. Mas a parte mais saborosa não serão os governos do Lula. Será a visão que o Lula tinha, porque eu estava do lado dele o tempo todo. Eu acordava de manhã e ia direto para São Bernardo do Campo, para o Ipiranga, para o Instituto Lula, e grudava nele para ver, a partir da ótica dele, do ponto de vista dele, como é que ele estava vendo o comportamento da Dilma. E, ao contrário, é uma coisa curiosa, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas diz que a Dilma era um poste do Lula, a Dilma começa peitando o Lula. Eu, na minha opinião, se eu fosse cientista político, eu diria isso, mas eu não sou, na minha opinião, um pouco seduzida pelo apoio que a mídia da elite, que a mídia conservadora, estava dando aquilo que se chamava, que se convencionou chamar de varredura. Tinha uma faxina, expressão, né? Faxina. A faxina que a Dilma estava fazendo no entulho que tinha sido deixado legado a ela pelo Lula. Então, o volume 3 vai mostrar um pouco o primeiro mandato da Dilma, da ótica do Lula, do ponto de vista do Lula, o segundo mandato da Dilma, também da ótica do Lula, a crise que leva ao golpe contra a Dilma, aquela tentativa de fazer do Lula ministro para salvar o mandato dela, e a degola final dela, superficialmente, o governo Temer, o governo Bolsonaro, superficialmente também, sempre a partir do ponto de vista dele. Vou passar muito superficialmente
pela prisão de Curitiba, que eu acho que já está mais do que suficientemente descrita para o leitor no volume 1, e a minha ideia, o livro pode me empurrar para o outro lado. Eu não sei o que vai acontecer esse ano, eu acho que ele vai ganhar a eleição. Eu já tinha convicção, já tinha essa convicção. Eu tô vindo de uma caravana holiday pelo Brasil, lançando o livro, fazendo noites de autógrafo do livro, e eu vim anteontem, eu vim de Goiânia, e um sujeito que estava lá, ajudando a organizar a minha visita, um indígena, Juruna, que é apelido dele, ele chama Sebastião, mas a partir de um determinado momento, por causa do cacique Mário Juruna, todo indígena passou a ser Juruna. E o Juruna, a gente estava discutindo exatamente isso. Vamos ganhar ou vamos perder essa eleição? E eu dizia, olha, eu acho, desde o começo, que a gente ganha essa eleição, que o Lula... Quando eu falo a gente, eu estou aqui abrindo o jogo, eu voto no Lula, eu sempre votei. Só não votei no Lula na primeira disputa dele para a presidência da República, no primeiro turno, que eu votei no doutor Ulisses Guimarães, cujo programa de governo eu estava ajudando a fazer. Depois, nas outras eleições, eu, obviamente, votei nele em todas elas. Então, eu dizia para o Juruna, eu antes de todas essas besteiras que os bolsonaristas fizeram nas últimas semanas, eu já tinha convicção de que tudo indicava que o PT ia ganhar, que o Lula ia ganhar essa eleição, desse ano, de 2026. E o Juruna disse o seguinte, eu também. Se a gente descalço ganhou a última eleição, imagina agora descalçado, de sapato no pé. É um pouco isso, é uma metáfora curiosa e engraçada. Descalço, na última eleição, nós ganhamos deles, agora de sapato no pé, que nós vamos ganhar lavado. Eu acho isso, eu sinto isso. Um pouco da minha... Tem um pouco da minha convicção a partir da convivência com Lula e com o universo político em torno do qual ele gravita, mas também a partir da minha experiência política pessoal pré-Lula. Eu estou convencido de que não só ganha a eleição, como ganha no primeiro turno. Acho que ganha no primeiro turno. Agora, o doutor Magalhães Pinto costumava dizer que política é nuvem, né? Você olha para ela, parece um jacaré. Você vira os olhos, olha de novo, parece um elefante. Política, as mudanças políticas, a gente está vendo isso aqui agora, com os nossos próprios olhos. As mudanças são, em geral, são surpreendentes, são inesperadas. Então, a menos que aconteça algum desastre muito grande, eu acho que ele vai ganhar a eleição. E a minha ideia é terminar o volume 3 com a vitória dele anunciada pelo Tribunal Eleitoral. Agora, alguém pode perguntar, bom, mas você não está pensando na perspectiva de não ganhar a eleição? Eu sou materialista místico, não custa nada bater na madeira. Eu tô considerando, sim, essa possibilidade. Agora, volta à primeira pergunta. Por que o livro tem 3 volumes e não 1, como tinha sido combinado com o Luiz originalmente? Porque o livro me empurrou para outro lado. Então, o livro que eu imagino hoje vai terminar o 3º volume, que vai ser o último, disso eu não tenho nenhuma dúvida, e não serei empurrado para um 4º volume, mas esse vai ficar, como o Lula já disse que, da conversa do Xi Jinping com o Putin, de que o ser humano que vai chegar aos 150 anos já nasceu, e o Lula diz, sou eu.
Esse aí sou eu. Então, se tiver mais de 3 volumes, eu vou ter que deixar para a Heleninha, para a Alice, para as minhas netas, para alguma delas escrever. Agora, hoje, o meu projeto de livro é esse, é terminar com a eleição dele no final do ano, sem grandes mergulhos no governo atual. Não acho que o governo atual, embora eu considere que o governo atual é o que está abrindo a porta da história para o Lula, esse terceiro mandato, acho, da mesma maneira, que o quarto mandato, por uma série de razões, mas basicamente por duas, pelo fato de ele não poder mais se candidatar a presidente da República e pelo fato de que ele terá 85 anos, ainda que ele pretenda viver até os 150, ele vai estar com 85 anos, então eu estou convencido de que esse quarto mandato vai ser o mandato no qual ele vai escolher a porta pela qual ele vai entrar na história. Esse vai ser o mandato que vai definir o que os nossos tataranetos vão pensar do Lula daqui a 200, 300 anos. Eu, particularmente, eu acho que o Lula já é a figura política mais importante do Brasil desde a proclamação da República, desde sempre. Se me pedir para falar de 3 brasileiros, selecionar 3 brasileiros que fizeram com que o Brasil tivesse a cara que tem hoje, eu diria que Dom Pedro II, Getúlio Vargas e Lula. E se desses 3 tiver que eliminar 2, eu acho que é o Lula. Bom, a gente precisa se encaminhar para o final. Você falou aqui, né, dessas perspectivas de um sucessor, porque essa é uma característica, né, a falta de um sucessor que foi formado nas últimas décadas para o Lula, para o PT e talvez para a esquerda de uma forma mais geral, né? Como que você está vendo esse horizonte? Quais nomes surgem? E como as coisas devem caminhar nesse sentido? Olha, isso também já é boiler, não? Como é que chama? Spoiler. Spoiler. Boiler é chuveiro. É spoiler também. O herdeiro que o Lula tinha na cabeça dele, o sucessor dele, era o menino neto do Arraiz, que morreu no acidente de avião. O Eduardo. João é o Campos, atual, né? está vivo, é o prefeito de Recife. Eduardo Campos. Eduardo Campos. O Lula tinha pelo Eduardo Campos além de uma admiração política muito grande, tinha com ele uma relação meio de pai para filho. E, quando o Eduardo Campos disse que ia deixar o ministério do governo Lula, Ministério de Ciência e Tecnologia, para ser candidato a presidente da República, o Lula disse para ele, espera, não chegou a sua vez ainda, sua vez vai chegar. Jovem, não me lembro a idade que ele tinha, mas, enfim, era um cara muito, muito jovem, podia tranquilamente esperar 2 mandatos. Então, na cabeça do Lula, o sucessor ideal era o Eduardo Campos, ainda que não fosse do PT e que não viesse a ser do PT, ainda que se mantivesse no Partido Socialista. Seria uma aliança que é um traço de generosidade do Lula, uma aliança em que o PT não teria cabeça da chapa. Cabeça da chapa seria o menino Eduardo Campos e o PT entraria com o vice. Agora, o Eduardo morreu. Tem gente nascendo aí. Para todo canto que eu vou, tem liderança nova do PT surgindo. Eu era muito preocupado, até começar os lançamentos desse livro, desse segundo volume, eu tinha uma preocupação muito grande com isso, com a falta de herdeiro do Lula.
E eu estou vendo pelo Brasil, rodando pelo Brasil, eu estou vendo que está surgindo uma geração nova de petistas que estão atuando como deputados, como vereadores, como deputados estaduais, deputados federais, que é daí que vai sair a herança do herdeiro do Lula. Nunca é legal falar nomes. Dr. Ulisses Guimarães dizia: fale muito de coisas, pouco de pessoas e nada de você. Então, é muito desagradável você dar nomes, mas eu poderia, nos dedos das duas mãos, citar nomes que estão aí pintando como herdeiros naturais do lulismo, ou do Lula, mais do que do lulismo, como herdeiros do Lula. Então, eu acho que era uma preocupação que eu tinha, que é uma coisa que, inclusive, me chamava a atenção, porque, do período que o Lula conviveu junto com o Chaves, eu acompanhei muitos encontros deles. E eu cheguei a ver cobrança do Lula ao Chaves, dizendo: Chaves, nós vamos morrer, nós todos vamos morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. E você não preparou herdeiro, você tem que pensar no seu herdeiro, muito antes do Chaves descobrir que estava doente. E eu, um dia, cheguei a perguntar para o presidente, falei: o senhor deu conselho para o Chaves? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O senhor ainda não pariu o seu herdeiro ou os seus herdeiros. E ele disse: não é verdade. Se você olhar, tem fulano, tem Beltrano, tem Cicrano. Então, tem gente. Uma preocupação minha, preocupação como brasileiro, como cidadão, como eleitor, é uma preocupação que um pouco se desfez com o passar do tempo. Eu acho que, a hora que terminar o mandato dele em 2030, muito provavelmente, a disputa dentro do PT vai ser uma disputa maior do que seria hoje para escolher quem é que vai sucedê-lo no trabalho que ele vem fazendo como presidente da República. Bom, a gente tem mais 5 minutos, né? Tem uma pergunta aqui da plateia, só uma, mas acho que vai ser um pouco mais pontual. Queria te perguntar, né? O Lula é uma figura política mais solitária no exercício do poder hoje, porque no segundo volume, nos anos 90, ele está cercado principalmente do José Dirceu, mas de uma série de outras figuras importantes da época da fundação do PT que estão ali no entorno dele. Isso acabou se perdendo porque aqueles pares, né, da mesma geração não estão mais ali por perto. Alguém hoje pode dizer não para o Lula ou influencia as decisões dele? Como que você enxerga isso? Te pediria só para responder rapidinho para a gente poder encerrar. Não, tem gente, tem gente do PT, tem gente de fora do PT. Eu prefiro apontar o nome de fora do PT. Uma das pessoas que diz não para o Lula com uma certa frequência é o Frei Beto. E, às vezes, diz por escrito. Eu tenho documentos que eu vou usar do volume 3, tem documentos do Frei Beto, cartas, bilhetes dele para o Lula, criticando decisões do Lula, dizendo: olha, você errou, devia ter feito assim, fez assado e tal, papapá. E, mesmo no entorno dele, ele estimula muito a controvérsia. Uma das características dele como governante é estimular a controvérsia. Então, há uma passagem que ficou famosa, que era quando o Miguel Jorge era ministro de Minas e Energia, ou de Indústria e Comércio, uma coisa assim, Indústria e Comércio, e a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, os arranca-rabos entre o Miguel Jorge e a Marina Silva para faz ou não faz a usina tal, assim, assim, no Amazonas. Ah, não pode fazer porque vai desaparecer uma geração de peixes ou de aves ou que está em extinção. Ele, primeiro, ele ouvia um, ouvia o outro, ouvia um, ouvia o outro. Depois punha os dois para fazer o braço de ferro.
E, enquanto isso, ele próprio estava se educando, se informando sobre isso com especialistas em usina nuclear e em bagre de bigode comprido, enfim, o bicho, a espécie que tivesse em risco de extinção. Então, não só tem gente que diz não para ele, como ele estimula, ele respeita e estimula as pessoas que o contrariam. Então, a gente tem uma última pergunta aqui da Bruna Lima. Ela faz uma pergunta sobre o financiamento das suas viagens, né? Você falou das viagens que você fez para o exterior e te dá os parabéns pelo brilhante trabalho como biógrafo. Quando tinha vaga, porque o Lula, quando ele começou a receber convites para falar no exterior, convites que podiam vir tanto da Federação dos Metalúrgicos da Alemanha, da IG Metall, quanto podia vir de uma associação de patrões, de empresários. Ele não sabia exatamente como lidar com aquilo no começo. E ele pediu a alguém para checar quanto é que o Fernando Henrique Cardoso cobrava por debate, por palestra, por exposição, e quanto é que o Bill Clinton cobrava. E aí disseram, o Fernando Henrique cobra tanto, o Bill Clinton cobra $200 mil. Então, eu quero 200 mil. Então, ele recebia um cachê de $200 mil, e aí não estava incluído um avião, um jato executivo, para levar a equipe dele, a segurança, o fotógrafo, o assessor de imprensa. Quando tinha vaga no avião, eu ia de carona, e, quando não tinha, a Companhia das Letras pagava a minha passagem. Eu me lembro de 2 exemplos aqui. África do Sul, por exemplo, numa das viagens para a África do Sul, o avião estava cheio. A companhia pagou a minha passagem. Eu continuei da África do Sul até a Índia. Eu abri uma vaga, alguém ficou em Joanesburgo, abriu uma vaga no avião, eu fui para lá. Numa outra viagem que nós fizemos para Cuba, daqui até Cuba, eu tinha 2 lugares sobrando, eu fui, e, a partir daí, ele ia continuar a viagem com o avião cheio para a República Dominicana e para os Estados Unidos. A Companhia das Letras pagou a minha passagem, e, como ele iria voltar, não coincidia com o meu interesse para o trabalho de campo, eu ia voltar separadamente dele, e a companhia pagou também a minha viagem de volta para cá. Então, eu só isso para quê? Para também tentar manter um certo distanciamento em relação à relação que eu tinha com ele. Perfeito. Então, a gente precisa encerrar. Queria agradecer muito a presença do público e agradecer muito o Fernando. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todas e a todos. Obrigado. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional:
Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!